Hoje o pastor Cristiano, que é o nosso pastor titular, não está presente, ele está pregando na igreja do pastor Felipe Niel, lá em Caldas Novas, porque essa semana, né, nós teremos uma conferência da Atos 29, lá em Caldas Novas, e o pastor Cristiano foi um pouquinho antes para poder pregar nessa igreja. Nós estamos no meio da nossa série, falando sobre emoções, e hoje a emoção que nós abordaremos, né, para nossa mensagem essa noite é solidão. Então a gente vai meditar um pouquinho sobre solidão e para tratar, né, desse sentimento, nós vamos meditar em primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18, a vida do profeta Elias, um episódio, né, muito especial, muito conhecido, aqueles que estão familiarizados, né, com as Sagradas Escrituras, um texto que fala sobre a vida do profeta Elias. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8, o texto será projetado, caso você não tenha trazido, né, a sua Bíblia, enfim, pode acompanhar aí na projeção. Bom, o texto diz o seguinte... Só para contextualizar, Elias ele tinha acabado de confrontar o povo de Israel por conta da idolatria e tinha liderado a morte de 450 profetas de Baal, um ídolo, né, daquela região. Então, logo após esse evento é que se dá a leitura, né, narrativa do texto que a gente vai acompanhar hoje. Então, versículo 1 diz o seguinte: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará.
quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, pedir que Deus fale conosco através da sua palavra. Deus amado, nós estamos aqui reunidos, Senhor, para adorar o Teu nome, para bendizer o Senhor e para ouvir, Deus, a Tua voz. Deus amado, nós não queremos de forma alguma usar a Tua palavra para endossar percepções humanas, Deus, acerca de um sentimento, que é a solidão. Nós não queremos pegar carona, Deus, nas Sagradas Escrituras, para, a partir, Deus, do conhecimento humano, avaliar, analisar, Senhor, aqueles sentimentos que passam no nosso coração. Mas, Deus, que nessa noite, Deus, ao meditar nesse texto, nesse episódio vivido pelo Teu Filho, pelo profeta Elias, Deus, que o Senhor nos dê graça, nos dê discernimento, para aprender a lidar, Senhor, com sentimentos experimentados, Deus, por servos Teus, e que com o auxílio, Deus, do Teu Santo Espírito, com o auxílio da Tua palavra, foram tratados de forma adequada. Deus amado, nós Te pedimos que o Senhor faça isso conosco nessa noite, que ao meditar, Senhor, sobre a vida do profeta Elias, esse sentimento possa ser tratado de forma bíblica em nossos corações. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém, Deus. Bem, meus irmãos, quando a gente fala sobre solidão, algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas eu acho bacana, né? Estar sozinho, eu até curto, ficar um pouquinho sozinho em casa, um pouquinho de silêncio. Eu que o diga, né? Silêncio lá em casa é uma coisa rara, né? Tem 3 mulheres, né? Tem 2 filhas e minha esposa, então, às vezes elas me perguntam por que eu falo tão pouco. Mas, na verdade, eu não tenho nem chance, né, de falar. Meus pais têm dormido com a gente lá esses dias e eles têm visto isso. As 3 falam o tempo inteiro, aí de vez em quando elas me perguntam, mas por que você não fala nada? Eu falo, até gostaria, né? Mas quando a gente olha algumas pessoas falando sobre solidão, né, pesquisando, né, sobre o tema, a gente percebe que existe uma distinção. Para falar sobre esse momento, né, de estar sozinho, de consultar o próprio coração, de ouvir, né, a si mesmo, existe uma expressão, né, mais poética que as pessoas costumam utilizar, que é a solitude. A solidão, ela realmente tem uma conotação um pouco mais pesada, tem aquele sentimento de vazio, de sentir abandono, de se sentir só, de não ter aquela sensação de que tem alguém junto com você, de que o seu sentimento, de que a sua caminhada ela não está sendo compartilhada com ninguém. Por vezes, a gente tende a associar solidão ao simples fato de estar solteiro, de estar sozinho, de não estar vivendo uma relação afetiva. Isso é uma percepção equivocada acerca disso, por conta do fato de que existem pessoas que, por vezes, não estão num relacionamento afetivo, não estão casadas, não estão noivas, não estão namorando, mas ainda assim não experimentam dessa sensação de abandono, de solidão. A solidão pode ser desencadeada por conta disso, mas isso não é uma verdade absoluta na vida daqueles que não estão vivendo, né, um casamento, enfim. Em contrapartida, é algo, né, tão complexo que existem pessoas que estão casadas, estão num relacionamento afetivo e ainda assim se sentem sozinhas, se sentem solitárias. Existem pessoas que, por vezes, encontram-se sempre cercadas de uma grande multidão, sempre convivendo com muita gente e também se sentem sozinhas, se sentem solitárias, sentem esse vazio, esse vácuo de relacionamento,
de empatia de pessoas que caminhem com elas. Então, para chegar a esse momento, existem vários fatores que podem ser responsáveis, vários fatores que podem nos conduzir a uma situação como essa, a experimentar um sentimento como esse. Quando a gente olha para os nossos dias, a gente percebe que as próprias redes sociais, elas apontam que existe uma demanda, né, por essa coisa de se sentir acompanhado, de sentir que tem alguém dizendo sim, aprovando, reprovando aquilo que a gente faz. A gente percebe esse anseio, né, por necessidade de seguidores nas redes sociais. Se alguém vê... outro dia, a minha esposa, ela era totalmente avessa nessa coisa de rede social, ela começou a trabalhar com Instagram por conta da sua atuação, mas aí eu comecei a também ter mais contato, porque eu também não usava muito no Instagram. A minha filha que me ensina, né, a fazer story, que eu não sabia fazer, ela começou a me ensinar. Então, mas a gente percebe, às vezes, criancinhas pequenininhas, né, 9, 10, 11 anos, aí vibrando quando um vídeo bomba na internet, quando viraliza, quando tem um monte de seguidores. E a gente percebe esse anseio, essa necessidade, né, de ter gente aprovando, de ter gente junto, né, daquilo que ele faz, mas mesmo assim, essas pessoas que têm 40, 50, 80, 100 mil seguidores, você percebe que, por vezes, a gente olha para algumas dessas pessoas vivendo um profundo vazio. No caso de Elias, quando a gente olha para o texto que nós acabamos de ler, Elias ele tinha acabado de viver uma experiência singular para a vida de qualquer profeta. Nós olhamos para todo o Antigo Testamento e a gente vê que Elias ele confrontou todo o povo de Israel, ele desafiou todos os profetas que incitavam o povo à idolatria, que adoravam Baal. Elias foi usado para humilhar todos aqueles profetas. Se você tiver oportunidade, eu gostaria de encorajá-lo a ler depois do capítulo 18, que fala sobre isso. Então, Elias foi usado por Deus para humilhar aqueles profetas, todos eles foram executados, Baal foi ridicularizado, só que, logo em seguida, ato contínuo a esse episódio, Elias, ele teme pela sua própria vida ao ser ameaçado pela rainha Jezabel. Era uma rainha extremamente perversa, uma mulher extremamente má. E Acabe, que era o seu esposo, que era o rei, apesar daquele contexto ser um contexto extremamente patriarcal, mais machista, a mulher pouco era ouvida, mas Jezabel, ela exercia grande influência e até maior do que a do próprio Acabe. Em outros episódios em que ela ordenou que pessoas fossem mortas, essas pessoas realmente morreram. Então, quando Elias tomou conhecimento da ameaça que foi feita por ela à sua vida, ele entendeu que era uma ameaça real, que isso realmente poderia vir a efeito, poderia acontecer, ele poderia ser morto. Então, Elias temeu por sua própria vida. E o que o temor fez no coração de Elias? A gente... Relembrando, né, o que nós acabamos de ler, no versículo 3, diz que a decisão tomada por Elias foi fugir para uma terra distante. Ele deixou o seu servo, aquele que o acompanhava, aquele que o servia, deixou o seu servo e partiu sozinho para essa terra. Elias, o medo fez com que ele abandonasse tudo, abandonasse todo mundo e se retirasse sozinho. E é engraçado porque no versículo 3 ele faz isso, e no versículo 4... diz que Elias para e pede a Deus que tome a sua vida, que Deus o mate. Então é estranho, ele foge porque ele está com medo de morrer, só que logo em seguida ele pede que Deus tome a sua vida, que Deus o mate. Ele, na sua oração, ele faz uma espécie de DR, né, entra numa espécie de DR com Deus, discute com o Senhor e fala assim, eu não sou melhor do que os meus pais, então, olha só, para viver assim, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida, prefiro que o Senhor me tome. Elias, ele sozinho, e para esse ponto eu gostaria que a gente atentasse
as suas decisões elas passaram a contradizer o motivo da sua própria fuga. Então a gente percebe que a solidão ela não é uma boa conselheira. Provérbios, é muito interessante, Provérbios ele diz que na multidão de vozes está a sabedoria, está a confiança, está a segurança, em algumas traduções. Então, ele sozinho, confuso com seus próprios sentimentos, com o seu medo, com o temor, ele não mais deseja viver, ele quer pedir que Deus o tome para si. Alguns comentaristas bíblicos dizem que talvez naquele momento Elias estivesse vivendo um grande momento de depressão espiritual. Ele estava completamente desnorteado, deprimido, desgostoso da sua vida, ressentido pelo momento que ele estava vivendo, então ele desistiu de viver. A solidão, por algumas pessoas, ela é descrita como exatamente essa sensação. Você estar desvinculado de tudo que está ao redor, de tudo e de todos que estão ao seu redor. Você não consegue mais sentir, perceber liga no contexto onde você está inserido. Momentos de sofrimento intenso, eles podem fazer isso com a gente. A gente pode singularizar de tal forma a nossa situação que a gente acha que ninguém sofre como nós sofremos. A gente não consegue encontrar eco em outras pessoas. Parece que está todo mundo numa sintonia diferente da nossa. Ninguém consegue entender a intensidade do nosso sofrimento. Algumas pessoas já disseram isso, né, que por vezes a nossa unha encravada ela é mais grave, mais dolorosa do que o câncer do companheiro que está ao lado. Porque é aquilo que te lembra todo dia do sofrimento, é aquilo que te afeta. Então você fala assim, não, mas realmente está encravada, está doendo muito, está inflamado. Enfim, você não sabe o sacrifício que é para conseguir andar com isso. Então, momentos de extrema dor, de muita dificuldade, de profunda adversidade podem fazer isso no nosso coração. A gente singularizar o sofrimento a esse ponto. De achar que ninguém consegue compreender o que a gente está passando. Talvez isso tenha sido combustível para fazer com que Elias abandonasse todo mundo e partisse para uma terra distante. O comportamento de Elias, ele evidencia essa característica do sofrimento. Porque todos os profetas, era algo muito natural, todos os profetas tinham um discípulo, alguém que estava ali sempre caminhando com ele. E quando o texto bíblico ele registra esse ponto, está nos chamando a atenção para esse fato, que Elias realmente ele não queria estar com ninguém, não queria ninguém próximo a ele. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que Elias retirou-se para encavernar-se. Eu achei esse verbo, né, que por ele criado, muito interessante. Ele limitou a sua vida a estar dentro de um buraco. Mas, mesmo estando naquele lugar, mesmo tendo partido para uma terra distante, mesmo tendo se enfiado dentro de uma caverna, a graça do Senhor, a voz do Senhor alcança Elias. Isso é muito didático para mim e para você, porque existem momentos em que a gente tem a sensação de que a gente está orando por um céu blindado, que aquilo que a gente fala não passa do teto do nosso quarto, que a gente ora, a aflição é tamanha no nosso coração que parece que Deus ele simplesmente escolheu estar indiferente àquilo que a gente está falando. Quando a gente olha para esse texto e a gente percebe Elias se deslocando para uma outra terra, se enfiando dentro de uma caverna, mas ainda assim a voz do Senhor indo até lá alcançá-lo, isso diz algo muito precioso para mim e para você. Não importa qual é a dificuldade que você esteja atravessando, as circunstâncias de vida que você está vivendo, não existe distância suficientemente grande que possam te afastar da voz do Senhor. E Deus visitou Elias lá na caverna. E Elias, ainda no ritmo, né, daquela discussão, a gente percebe que a tristeza, a amargura que está no coração dele é muito intensa. Porque antes da jornada, o anjo tocou em Elias
ordenou que ele levantasse, comesse e bebesse água, porque a jornada seria longa. O anjo fez isso por 2 vezes. Mandou que ele comesse e bebesse, porque a jornada seria longa. E a jornada realmente foi. Elias caminha por 40 dias e 40 noites. Essa é a distância que ele caminhou. E quando ele chega na caverna, quando Deus se apresenta para ele, quando Deus vem falar com ele, o discurso é exatamente o mesmo. Quando a gente olha lá para o versículo 10, o que o profeta Elias diz? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então, quando a gente atenta para os detalhes do relatório apresentado por Elias, ele está dizendo o seguinte: eles deixaram a tua aliança, eles destruíram os altares e eles mataram os profetas. Ou seja, o povo abandonou a aliança, abandonou o pacto. O povo ele não quer mais se relacionar com Deus. O povo abandonou a fé. É isso que ele está dizendo. Senhor, o povo abandonou a fé. Eles não querem mais saber daquilo que foi dito pelos nossos antepassados, pelas maravilhas que o Senhor realizou a favor do nosso povo, pela forma majestosa como o Senhor tem conduzido a história da nossa nação até aqui. O povo abandonou a aliança. O povo destruiu os altares. Ou seja, o maior símbolo de adoração tinha sido destruído. O povo destruiu aquilo que simbolizava o tempo de culto. O povo não estava mais interessado em cultuar o Senhor. E o povo matou os profetas. Então, aquela pessoa que simbolizava a boca de Deus para o povo, que anunciava a vontade do Senhor para o povo, então elas foram exterminadas sistematicamente pelo povo. Então, esse sentimento de solidão, de estar desvinculado da nação, de estar sozinho, não brotou à toa no coração de Elias. Ele percebia ao seu redor coisas que realmente faziam com que ele não se sentisse mais parte daquele lugar. Conclusão de Elias: eu estou sozinho, não tem ninguém comigo. E ele se entrega a essa reflexão e o seu coração o impulsiona para o deserto. Sob a sua ótica, ele olhava para todos os lados e ele não conseguia perceber ninguém que pudesse estar falando a mesma coisa que ele, ninguém que estivesse com o mesmo discurso. Só que nesse momento de profunda dor, profunda confusão emocional, mental de Elias, Deus ele faz algo muito interessante. Deus ele se manifesta de forma muito marcante. Quando a gente olha para o texto, eu gostaria de convidá-los a olhar para as Sagradas Escrituras, novamente, no versículo 11. Após esse relatório apresentado por Elias, Deus diz: disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Em algumas versões vai dizer uma voz suave. E é interessante que a gente vê que no versículo 11 diz que o Senhor passava o Senhor. Então, quando a gente percebe essas manifestações mais intensas do terremoto, do vento que fendia rochas, do fogo, mas o Senhor não estava em nenhuma dessas coisas, o texto ele oferece um grau de dificuldade para a gente compreender o que está sendo dito. Então, será que todas essas coisas, coincidentemente, precederam a manifestação da voz do Senhor? Ou todas essas coisas eram expressões da manifestação do Senhor? Um comentarista bíblico falou uma coisa muito interessante. Ele disse que, da mesma forma como a lei
o pavor que gera no coração humano por aquilo que a lei prescreve, a nossa incapacidade de cumpri-la, é como o anúncio de todos esses fenômenos que precederam a voz do Senhor, que em seguida é apresentada a partir de um sopro suave. É o Evangelho. Então, é como se Deus apresentasse toda a sua força, toda a sua majestade, todo o terror que envolve o poder do Senhor, e em seguida ele falasse suavemente ao coração do profeta. Quando a gente olha para algumas traduções que dizem um sopro suave, ou um vento suave, uma voz suave, eu lembrei do texto que está em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, no capítulo 2, que diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a palavra que para a gente é traduzida, né, como o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é o ruá de Deus. Essa é a palavra, o ruá de Deus. No hebraico, por vezes, algumas palavras são utilizadas com essa função, né? É uma onomatopeia, é uma palavra que reproduz um som. Já falei sobre isso aqui numa outra oportunidade, da mesma forma que a gente fala sobre o tic-tac do relógio, sobre o tum-tum do coração. Então, essas palavras que expressam um som. Então, o Espírito de Deus, o ruá de Deus, é como se fosse um vento pairando sobre a face das águas. Então, quando a gente olha para essa expressão, essa experiência vivida por Elias, ele estava vivendo um momento que foi precedido por manifestações fantásticas da natureza, do poder de Deus, mas num determinado momento, Deus, ele simplesmente soprou a sua voz. E nesse momento em que Deus soprou suavemente a sua voz, Elias entendeu que era Deus falando com ele. E quando o texto diz que ele cobriu o seu rosto, foi em reverência à santidade do Senhor. Ele cobre o seu rosto e ele sai para poder ouvir o que Deus tinha a falar. De alguma forma, Elias entendeu que era o momento de sair. Esse também é um aspecto interessante para que nós possamos guardar para a nossa própria vida, porque existem pessoas que, por vezes, estão atravessando momentos difíceis, de sofrimento legítimo. E Deus pode utilizar várias formas para falar ao nosso coração. Deus pode utilizar da sua palavra, Deus pode utilizar de fazer uso da vida de irmãos próximos, Deus pode falar através da vida da igreja, Deus pode usar até o ímpio para poder manifestar a sua vontade aos nossos corações. Só que, por vezes, a solidão ela pode produzir também na gente uma espécie de álibi. O sofrimento pode fornecer para a gente uma espécie de escudo em que a gente prefere se agarrar ao sofrimento e ficar apresentando para o nosso próprio coração e para todo mundo que possa ouvir a justificativa para poder continuar ali sofrendo. É como se nós fizéssemos uma escolha dizendo, olha só, o meu sofrimento é legítimo, é verdadeiro, então me deixa aqui sofrendo sozinho, eu tenho o direito de estar carrancudo e mal-humorado. Ainda que Deus utilize diversas formas para te tirar daquela situação. Então, é importante que nós entendamos que nós nos relacionamos com um Deus que ele é todo-poderoso, um Deus que é glorioso, que é gracioso, mas que também é um Deus que trata com seres racionais. Então, nós também precisamos fazer uso da nossa razão. Nós não vamos ficar agarrados àquilo que potencializa o nosso sofrimento. Nós não vamos ficar agarrados àquilo que faz com que a nossa dor se torne cada vez mais aguda. Se você está sofrendo por determinada causa, qual o sentido de você ficar buscando assuntos, ambientes, conversas, companhias
que simplesmente farão com que essas mesmas dores se tornem mais intensas. Então, faz-se necessário que nós olhemos para o nosso próprio coração, apresentando as nossas mazelas diante do Senhor, mas que nós também tomemos atitudes que sejam coerentes com a nossa inteligência, com a nossa razão. Certa vez eu ouvi de um pastor que conversava com um jovem, né, de sua igreja. O jovem falava assim: meu irmão, eu tenho muita dificuldade, porque, você sabe, eu sou homem, e na adolescência, 17, 18 anos, eu tenho muita dificuldade com pornografia. Ah, ok, então vamos lá, vamos na sua casa, vamos conversar, vamos orar juntos, ter um tempo juntos. Aí, quando ele chegou, tinha um pôster, né, de mulher pelada na parede do quarto. Aí esse pastor é muito brincalhão, ele falou assim: meu amigo, se ajuda um pouquinho, né? Se ajuda um pouquinho só. Você não precisa ter esse tipo de coisa na parede do seu quarto. Então, é um exemplo um tanto quanto caricato, mas por vezes eu já me vi na mesma situação. Quantas vezes a gente acha que nós fomos vítimas de uma ofensa, de um sofrimento, ou de circunstâncias que realmente contingências da vida. Só que nós entendemos que nós temos o direito de ficar agarrado àquilo, ficar sozinho, se isolando e justificando para todo mundo que a gente está sofrendo uma injustiça arquitetada pelo cosmos. Então, não é isso. Como o Otávio falou aqui no momento do louvor, existem circunstâncias da nossa vida em que Deus está trabalhando na nossa história, em que, por vezes, é difícil perceber qual é a coerência, qual é a lógica aplicada por um Deus que se revela a nós como um Pai. Talvez nós passemos toda a nossa existência sem entender qual é o sentido daquilo. Mas é necessário que a gente atente para o caráter revelado acerca do Senhor nas Sagradas Escrituras e a gente lembre ao nosso próprio coração que esse Deus ele não pode mentir. E se Ele diz que Ele te ama, Ele verdadeiramente te ama. Ele não precisa te dar prova maior do que o seu próprio filho pendurado numa cruz para poder salvar a mim e a você. Então, Elias, quando ele chega nesse momento em que ele ouve Deus falando através dessa voz, desse suave sussurro, Deus começa a falar para Elias algo interessante. Ele fala o seguinte, ele fala assim: olha só, você vai voltar. Você vai voltar. Você fez todo esse caminho para chegar aqui, mas agora é hora de voltar. Vamos acompanhar o texto no versículo 15. Versículo 15 do capítulo 19, o que o Senhor disse a Elias. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, se o sentimento de solidão, ele, por vezes, ele convence a pessoa que está sendo assolada por tal sentimento que a sua vida, a sua existência perdeu o propósito, porque ela se sente desvinculada de relacionamento de outras pessoas, aquilo que ela faz parece que não tem tanta importância, então vai se sentindo cada vez menor, cada vez mais diminuído, o coração parece que vai ficando cada vez mais comprimido, e por isso, alguns descrevem como sendo um vazio da alma, parece que a coisa vai ficando apertada, respirar, às vezes, com dificuldade, é intervalado por alguns suspiros que parece que trazem um pouco de refrigério para a alma. Só que quando Deus fala com Elias, ele diz o seguinte: olha só, volta. Eu te constituí profeta sobre Israel com um propósito. Você vai lá e vai ungir algumas pessoas, vai ungir alguns reis, vai ungir outro profeta.
O seu ministério não acabou. A sua vida foi criada com um propósito. Existe um papel a ser cumprido através da sua vida diante do povo de Israel. Então, quando a gente olha para o início do discurso de Deus, para o seu profeta, a gente entende que o mesmo princípio é aplicado à minha e à sua vida, porque entre os filhos de Deus, entre todas as pessoas criadas, não existem acidentes cósmicos. Todos nós fomos criados com um determinado propósito. Davi diz que todos os nossos dias estavam diante do Senhor, todos eles foram contados e bem escritos quando nenhum deles ainda existiam. Então, se Elias era profeta em Israel, ele foi escolhido, foi separado para ser boca de Deus. Se nós somos filhos de quem somos filhos, nós temos um papel a desempenhar na nossa família. Se nós moramos no local onde moramos, nós temos um papel a cumprir com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Se nós nos casamos com as pessoas com as quais nos casamos, isso tem um sentido. Se nós estudamos no lugar onde nós fomos colocados para estudar, isso também cumpre um propósito. Então, é importante que nós entendamos que o significado, o sentido da nossa história, ele não está vinculado à companhia, a pessoas com as quais nós nos relacionamos. Mas a nossa história, a nossa identidade, ela está ancorada na eternidade. Ela está firmada num amor que é infinito, num amor que não muda. Então, quando a gente pensa a nossa vida a partir dessa perspectiva, nós passamos a entender que não existe a possibilidade de um filho de Deus ter a sua vida esvaziada de sentido. Você foi separado por Deus. O sacrifício de Cristo na cruz, ele também foi pensado, considerando quem você é. Então Deus ele faz isso com Elias. Ele lembra que Elias tinha um ministério a cumprir. Então todo aquele discurso de Elias, dizendo, olha só, eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo, só fiquei eu, todos os profetas foram mortos à espada, o povo abandonou a aliança, o povo destruiu os altares, o povo matou os profetas. Então, a gente percebe que todo esse discurso, na verdade, ele foi formado tão somente sob a ótica de Elias e ele não condizia com a realidade. Porque logo após o Senhor devolver sentido para a existência de Elias, logo após Deus devolver propósito para a existência de Elias, ele falou o seguinte, olha só, existem 7.000 cujos joelhos não se dobraram e que não beijaram Baal. Existem 7.000. Então, alguns números, quando aparecem na Bíblia, eles trazem consigo também algumas informações. Dentro da cultura hebraica, o número 7, ele sempre aponta para a perfeição. Então, provavelmente, a mensagem talvez não apontasse para a literalidade de 7.000, mas seria 7, que é um número perfeito, multiplicado por 1.000, que é uma grande quantidade que não pode ser contada. Ou seja, os 7 vezes 1.000 dá aquela quantidade que Deus realmente separou para que fosse sua. Os 7.000 donos dos joelhos que não se dobraram, cujas bocas não beijaram Baal, era o povo do Senhor que estava ali naquele lugar. Não existia o risco de terem pessoas que equivocadamente se entregaram à idolatria. Aqueles que pertenciam ao Senhor tiveram seu coração guardado. Quando a gente pensa nisso, nós também somos encorajados a entender que o nosso coração, a nossa fé, ela está firmada sobre a rocha. Então, por piores que sejam as adversidades que nós possamos enfrentar, a nossa vida ela está aliançada com o Senhor, numa aliança inquebrável. Ela não pode ser destruída. Deus vai guardar o nosso coração. Em teologia tem uma doutrina que fala sobre isso, sobre a perseverança dos santos. É impossível que um filho do Senhor ele continue afastado, pecando deliberadamente, vivendo de forma dissoluta, em paz no seu coração. Então chegará o momento em que a corda vai trazer ele de volta.
O que é isso? Qual o sentido dessa doutrina? Será que é para que a gente tenha mais paz para poder pecar e, num determinado momento, Deus possa nos trazer de volta? Não. Uma pessoa que simplesmente cogita tal coisa em sua mente, ela jamais entendeu a graça. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 6. Isso mostra que Deus, ele é todo poderoso. Ele tem poder para poder sustentar um povo que é seu. Então, quando a gente olha para esse episódio da vida de Elias, nós podemos trazer algumas aplicações para a nossa própria história. Elias, quando ele retorna e retoma o seu ministério, ele unge Eliseu. E se você também puder ler, a partir de 2 Reis, fala sobre o ministério de Eliseu. Eliseu pede tão somente que, quando ele ora e fala com Elias, e Elias diz para ele, pede o que você quer para que eu te faça, para que eu ore ao Senhor. Eliseu pede tão somente que ele tenha a porção dobrada de Elias. Então, Eliseu foi um profeta extremamente usado pelo Senhor. Elias não estava sozinho. E o ministério de Eliseu prova que tinha gente fiel, crentes fiéis no povo de Israel. Então, por vezes, quando nós nos agarramos, quando a gente olha para esse exemplo de Elias e a gente olha para a nossa própria história, em momentos em que a solidão nos visita, a gente precisa perguntar para o nosso próprio coração, investigar o nosso próprio coração e buscar entender se, por vezes, essa ausência de eco, essa ausência de sintonia com outras pessoas, não é uma armadilha que nós mesmos estamos criando para viver em isolamento, viver afastados. Momentos de profunda tristeza, eles podem encapsular a nossa alma, e como eu falei, essa expressão, né, ouvida desse pastor, né, podem fazer com que a gente venha encavernar o próprio coração. E quando a gente olha, né, esse episódio vivido por Elias, ele entrando numa caverna, indo para um lugar escuro e ficando lá escondido, a gente começa a ver o quanto isso não desenha, não representa um desenho daquilo que por vezes acontece nos nossos próprios sentimentos. Essa sensação de você querer ficar afastado, sozinho, não querer falar com ninguém, não querer ouvir ninguém. Então, quando a gente olha para isso, é importante que a gente tenha um sinal de alerta no nosso próprio coração, investigando a nossa própria alma, e dizer se não é momento de ouvir a voz de Deus. Porque ainda que momentos de vale, momentos de sofrimento, por vezes sejam um desafio, que nos empurrem para a solidão, eu gostaria de lembrar a vocês aquilo que o pastor Cristiano falou há algumas semanas, sobre a vida do pastor lá do Maranhão, lá de Codó, em que ele disse, que quando ele descobriu que estava com câncer, e ele falou que Deus o tinha levado para um vale, para poder falar com ele, e ele não queria desperdiçar nenhum sussurro, não queria perder nenhum sussurro de Deus. Então, momentos em que, por vezes, a solidão pode nos arrastar para a caverna, se você está lá, não perca a oportunidade de ouvir Deus falando. Só que as Escrituras, de forma curiosa, elas nos apresentam um detalhe sobre a vida de Elias que também me chamou muita atenção. Elias fugiu por medo para não morrer. Depois, ele desejou a morte e, curiosamente, Elias, ele não morreu. Não teve uma morte natural. Aqueles que estão familiarizados com a vida de Elias, as Escrituras dizem que Elias foi arrebatado. Elias simplesmente desapareceu diante do seu servo. E a gente só vai ouvir falar de Elias um episódio um pouquinho mais à frente. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 17. Mateus 17, versículos de 1 a 3. O texto vai ser projetado aí, caso você não esteja com Bíblia. Então, Mateus 17, versículos de 1 a 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro
e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então, esse Elias, que fugiu por medo da morte, em seguida desejou a morte, então ele é visto pelos discípulos ao lado de Cristo. Então, a solidão, ela fez uma grande bagunça, né, no coração de Elias, na mente de Elias, mas após ser visitado por Deus e ser arrebatado, Elias ele foi para um lugar onde ele jamais desfrutou de solidão novamente. Porque Elias já desfrutava do conhecimento claro de que no Monte da Transfiguração ele estava próximo daquele que viveu solidão num momento, uma solidão infinita, para que eu e você pudéssemos ter uma companhia eterna. Cristo na cruz, ele diz: por que me desamparaste? Então, Cristo ele experimenta uma solidão que não tem paralelo na experiência humana de existência. Para que eu e você, a gente pudesse, em todos os momentos da nossa história, daqui à eternidade, poder ter uma companhia que jamais se apartará do nosso lado. No momento muito especial da minha vida, é interessante como Deus fala, às vezes através de formas simples. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, mas que às vezes marcam, né, a nossa relação com Deus, nossa compreensão da palavra. Algumas substâncias, né, o Barry está aqui, é professor de ciências, né, vai poder falar melhor do que eu. Algumas substâncias, elas em temperaturas muito baixas, elas tendem a se contrair. Né, se contrai, as moléculas ficam mais próximas, se contraem. Só que talvez você já tenha vivido a experiência, né, de no congelador da sua casa, colocar uma garrafa d'água, um frasco assim no congelador, coisa, principalmente se for um frasco de vidro, chega lá, está quebrado, né? A coisa estoura o frasco, quebra o frascozinho de vidro. Então, tem uma propriedade chamada de o comportamento anômalo da água. Então, quando todas as substâncias se contraem, numa determinada temperatura, a água ela se expande, ela quebra o frasco. Aí a gente, quando chega lá no congelador, está aquela sujeirada toda. E uma vez eu, olhando um frasco quebrado, bem chateado, né, porque tinha que limpar a sujeira do congelador, né, fiquei pensando sobre isso, sobre momentos da nossa história, circunstâncias que apontam para que nós nos comportemos de uma forma semelhante a que muitas pessoas se comportam. Viver em permanente amargura, questionamento acerca da bondade de Deus. Mas, na nossa essência, aconteceu algo que transformou quem nós somos. Nós passamos a ser habitados por algo que a nossa compreensão não consegue divisar, não consegue dimensionar. A convicção de que nós somos objeto, nós somos alvo de um amor eterno, ela passou a habitar com raízes tão profundas no nosso coração, que mesmo que as circunstâncias tenham a tendência de te empurrar para a caverna, de manter você represado naquele frascozinho, de encapsular a nossa alma, existe algo que faz com que você rompa essa casca, não porque você é mais forte, não porque você é mais poderoso, não porque você é mais especial do que outras pessoas, mas porque existe algo que foi transformado em quem você é. A sua essência agora é diferente. A tua história agora é diferente.
Não existem circunstâncias poderosas o suficiente para poder confinar o Espírito Santo que habita no nosso coração. Quando a gente olha para a vida de alguns missionários que às vezes atuam em ambientes completamente hostis à pregação do Evangelho, que vivem sozinhos, e lá professam a sua fé, anunciam o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, e a gente ouve muitos desses missionários falando com uma alegria, com uma exultação, com uma plenitude, que não combina com as circunstâncias que os cercam. Isso só é possível porque eles são habitados por algo muito especial. Esse algo é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, que a gente possa, em momentos em que a solidão bater a nossa porta, que a gente possa lembrar disso. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, porque as circunstâncias, elas não ocupam o trono da nossa história. A nossa vida pertence ao Senhor, Deus. Não existem equívocos, não existem erros de percurso nos planos que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Deus amado, eu te peço que as lutas, os desafios, às vezes os espinhos da caminhada, Senhor, que insistem em ferir os nossos pés, Deus, esse sentimento que por vezes nós estamos sozinhos, que não existe empatia nos cercando, Deus, que a gente possa lembrar do amor de Cristo na cruz. Lembrar do brado dado por Cristo, declarando, Deus, o seu sentimento de desamparo, de solidão, para que nós pudéssemos ser reconciliados. Deus, que a gente não venha desconfiar, Deus, de tamanho amor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos, Senhor. Amém.